Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano no ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nessa nossa dura caminhada. Brinco que vocês são meus sobreviventes do The Walking Dead de 2020. Nesse mundo de pandemia, nesse mundo atípico, a gente vem vencendo, tanto é que chegamos ao volume 5, estamos na semana 3 do volume 5, do Plano de Ensino Tutorado, o PET, que foi disponibilizado para todos nós pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. E repara que o tema de hoje, galera, vejam, é um tema que leva muita discussão, onde a gente vai trabalhar com a construção dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil. Pergunta: esses direitos de fato existem? Bom, é uma temática que levaria a gente a ficar horas discutindo, teria todo o prazer do mundo, inclusive se vocês quiserem, estou à disposição. Mas antes, galera, olha para cima aí, ó. Tá vendo? Então esse símbolozinho aí, o símbolo da escola online, é um projeto que quem já está me acompanhando sabe, e quem já está com a gente entende que é um projeto onde, vejam vocês, galera, eu, professor Matheus, com a disciplina História Online, junto com outros professores, criamos o que a gente chama de escola online, onde você vai encontrar ali conteúdo de qualidade em várias mídias sociais, como é o caso, por exemplo, do Facebook, como é o caso do Twitter, o nosso Instagram, que cada vez mais tem oferecido novidades. Não sei se você já se inscreveu no nosso Instagram, a gente está colocando quiz, dicas, colocando para vocês o cronograma de todo o lançamento das aulas do PET, então isso tem facilitado muito os alunos acompanharem, e claro, aqui no YouTube. No YouTube, você que ainda não se inscreveu, galera, aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e, se possível, dá um like. Porque, repito, isso nos fortalece. E nos fortalecendo, a gente pode fazer um canal melhor para você. Porque, lembra, juntos somos muito mais fortes. Mas antes da gente começar a discutir sobre esses direitos, se eles existem ou não, o que a gente faz de praxe? Vamos lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a discutir exatamente esse tema. Vamos lá. Peguei alguns conceitos aqui para a gente começar a refletir. Racismo é o preconceito ou discriminação baseada em diferenças biológicas entre os povos. Muito discutido e muito imbecil essa teoria, mas que está muito em evidência, infelizmente. Xenofobia consiste no medo ou aversão em relação aos estrangeiros. A Europa tem feito muito isso, já deve ter ouvido falar de relatos de jogadores, de brasileiros que estão no exterior, que já foram vítimas dessa prática de xenofobia. Discriminação. Ato de segregar ou de não aceitar uma pessoa ou um grupo de pessoas por conta da cor da pele, do sexo, da idade, credo religioso, trabalho, convicção política, poderíamos falar na questão de sexualidade, entre outros. E que, de certa forma, também é muito evidente. O que é isso, né, galera? Bom, preconceito, sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, intolerância. As pessoas falam que eu não tenho um preconceito, um conceito pré-estabelecido, sim. A ideia do preconceito é algo que é enraizado também em nossa história. Não sei se vocês chegaram a ver Fantástico do domingo, do dia 18, galera, 18 de outubro, ele falava muito sobre a questão racial, da desigualdade, do preconceito, que no nosso país, infelizmente, é muito gritante. Beleza? Então vamos ver o que o texto nos oferece aqui. A desigualdade na construção da história brasileira. E que, infelizmente, ela deixou um alicerce muito forte e difícil de ser derrubado. Mas vamos tentar. Beleza? A população brasileira, durante a colonização, apresentava ausência de direitos pelo Estado. Óbvio, né? O índio era usado como explorado, o africano chega aqui. Então o brasileiro, ele nunca há essa preocupação de Portugal dar à população brasileira, o que de fato é o brasileiro, direitos mínimos. Então, onde não era garantido acesso à educação, devido à falta de escolas,
Lembra? Porque durante um tempo só tinha acesso à educação quem tinha renda, depois, de certa forma, isso ficou cada vez mais difícil, o que dificultava a integração nacional, cultural e a formação da identidade do povo brasileiro. Por mais que a gente discuta atualmente que a educação é um direito de todos, é um dever do Estado e da família, um direito de todos, nós sabemos o quanto está desigual, ainda mais em época de pandemia. Beleza? Vamos lá, galera. É importante salientar que os escravos libertos ou alforriados não conseguiam trabalho, não eram tratados como cidadãos no pós-abolição. A pobreza, a violência, o desemprego e baixos salários afetam mais os negros que os brancos no Brasil, devido a essas questões históricas. Já discutimos sobre isso. O próprio Estado brasileiro é muito culpado por não ter, de certa forma, criado uma política de inserção do negro, o descendente do ex-escravizado, em nosso mercado de trabalho. Perfeito? Então vamos lá, galera. Os brasileiros, diante da falta de direitos, das desigualdades, do direito à vida, à liberdade, igual as pessoas sempre brincam não, as pessoas falam em tom de zombaria, no Brasil não existe pena de morte. Você que pensa. O que nós já discutimos? Hoje um negro de classe baixa, entre 15 e 21 anos, ele tem 11 vezes mais chance de ser assassinado do que um branco de classe média alta na mesma idade. Então a pobreza, de certa forma, no Brasil, ela acaba sendo um pouco decisivo nesse processo de pena de morte. Então esse direito à vida, nem sempre ele é respeitado. A liberdade tinham dificuldade em se reconhecer como membro de uma sociedade unida por laços culturais. É muito bonito falarmos em democracia racial, mas na hora do vamos ver a gente sabe que nem sempre isso acontece. Com o desenvolvimento do país, aumentaram as complexidades sociais e, consequentemente, as desigualdades e as dificuldades entre a população. Beleza. O desenvolvimento tecnológico, ligado à tecnologia de informação hoje muito comum, mídias sociais, a própria internet, gerou drásticas mudanças no mundo do trabalho. Tanto é que durante essa época de pandemia, vejo a questão do home office, muitas empresas não vão trazer o empregado de volta e, claro, a máquina vem colocando em risco o trabalho do homem. A robotização e a inteligência artificial, todo mundo conhece a Bia do Bradesco, a Siri do iPhone, além de acelerar a produção e dinamizar o terceiro setor de serviços, colocou o trabalho humano em posição secundária, pois esse tipo de mão de obra é cada vez mais substituível. Vejam, galera, que hoje o homem vive uma realidade muito perigosa de ser substituído pela máquina. Bom, logo, a concentração de riquezas, acentuada pelo capitalismo financeiro, lembra que a gente falou da especulação, a gente viu aulas falando sobre isso, intensifica e agrava os problemas de desigualdade social no mundo, como a fome, o desemprego estrutural, a crise ambiental, econômica e política, a xenofobia, que já falamos, a aversão ao estrangeiro, e o racismo. Por isso, o capitalismo financeiro fragiliza as relações de trabalho no mundo. E empresários lucram mais com o capital especulativo. Lembra do que a gente falou sobre a questão de investimento em bolsa, que é uma prática cada vez mais recorrente? E investem cada vez menos no capital produtivo. A consequência e o aumento das desigualdades de incluídos e excluídos. Tá? Então vejam que essa ideia de investimento cria um problema. Você não investe em algo produtivo, você investe em ações, em papéis que podem ou não dar uma certa rentabilidade. A globalização, nas últimas décadas, já falamos sobre globalização também, é bom que está sendo muito interligado o nosso conteúdo, promoveu forte interligação econômica e cultural e trouxe consequências, como o aumento das desigualdades e crises econômicas. Lembra da crise de 2008? A riqueza está concentrada nas mãos de pequenos grupos. Lembra que a gente falou? Hoje uma minoria detém boa parte da riqueza de metade do planeta. Cada vez menores e mais ricos, e que multiplicam o capital, na maior parte, sem estabelecer relações de emprego no mundo do trabalho produtivo. Hoje muita gente prefere aplicar dinheiro em bolsa do que abrir um negócio. Bom, tem lá os seus motivos, já discutimos sobre. Bom, galera, vamos lá. Essa situação traz polarizações sociais,
culturais, conflitos, perseguições políticas e religiosas, guerras, xenofobia, racismo, intensificação das crises políticas, econômicas e sociais. Basicamente, repetiu o início do parágrafo, mas tudo bem. Bom, galera, diante de tanta discrepância, de tanta desigualdade social, no Brasil, se fez necessária a criação de políticas afirmativas, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas. Por isso que quando as pessoas questionam cota, se é necessário cota para negro, para aluno de escola pública, tem que pensar, porque não há condição de igualdade. Beleza? Garantir a igualdade de oportunidades e tratamento, compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização dos grupos sociais excluídos, como índios, tem universidades hoje que dão cota para índio, as mulheres, os negros, os homossexuais e os mais pobres. Beleza? Um bom exemplo de legislação, que é essa lei afirmativa, essa política de afirmação do Estado, é o Estatuto da Igualdade Racial, que esse ano, galera, curiosamente completa 10 anos. Lei especial do Brasil, promulgada em 2010 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é esse Estatuto da Igualdade Racial? É um conjunto de regras e princípios jurídicos que visam coibir, que visam proibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. É uma tentativa de você minimizar os impactos históricos dessa questão. Tem aqui a imagem, galera, do Estatuto da Igualdade Racial, que vem tentando criminalizar algumas atitudes que são, infelizmente, recorrentes em nosso cotidiano. Beleza? Então, galera, vamos lá. Tá? Você tem aqui, né, a ideia do Lula, que sanciona a ideia do Estatuto da Igualdade. Aqui fala de 7 anos, mas a gente já está chegando hoje a 10 anos desse estatuto. Perfeito? Então, vamos lá. Explique como a desigualdade social afeta a população brasileira nos dias atuais. Galera, isso aqui é quase uma redação. Gente, é muito óbvio, eu até coloquei uma sugestão de resposta para que vocês possam pensar nisso. Bom, a meu ver, a minha resposta não é padrão. Vocês podem trabalhar muito, ainda mais vocês que estão vivendo esse momento tão tenso. A desigualdade social, fruto, por que gera desigualdade? Porque tem gente que ganha muito e a maioria ganha pouco. Fruto principalmente pela má distribuição de renda, faz com que ocorra a concentração desta renda nas mãos de pouca gente, que a gente já falou. Muita gente ganhando pouco e pouca gente ganhando muito. Então, aqueles que não têm acesso a essa renda, aqueles que ganham pouco, sofram com o quê? Com a falta de direitos básicos. A gente estava comentando sobre isso. Galera, saúde, por mais que o SUS seja uma referência, mas nós sabemos que às vezes, num país tão grande, ele acaba sendo precário. A educação pública que vem sofrendo muitas críticas, mas eu ainda acredito muito nela. Moradia, porque às vezes quem não tem renda não tem condições de uma moradia digna. Segurança, entre outros, e que de certa forma nem sempre são garantidos pelo Estado. Por mais que o Estado tente criar leis afirmativas, nós sabemos que não ocorre. Então, o que vai acontecer? Essa galera que não tem renda e não tem o aval do Estado, sofre. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas vão ficar mais vulneráveis porque, por não ter renda, recurso próprio, passam dificuldade por direitos fundamentais básicos. Então a desigualdade social realmente afeta. E aí, claro, você aumenta a marginalidade, você aumenta a violência, e claro, você acaba criando problemas sociais muito sérios. Por exemplo, violência doméstica, porque imagina, não é fácil. Um casal que às vezes está desempregado, tem filho, e claro, às vezes isso acaba ocorrendo. Não justifica, mas ocorre. Beleza? Vamos lá, galera. Então você tem aqui algumas charges. Desigualdades sociais. Filho, aí pede para você. Filho, você vai e pede. Então olha só. Uma outra chargezinha que também coloquei. Tá? Uma criança no carro lá. Por que ele pode passar o dia brincando e eu tenho que ir à escola? Então, galera, é uma realidade que de certa forma é muito presente. Beleza? Segue o barco aí. De acordo com o texto, quais são as causas da desigualdade social no Brasil? Moçada, isso é muito essa questão histórica que eu estava comentando. Se a gente for parar para pensar, eu até coloquei um dado estatístico aqui para a gente pensar nisso. Historicamente, galera, o nosso processo de colonização é marcado por uma exclusão de grande parte da população. Lembra? Porque o Brasil foi uma colônia de exploração. A nossa função específica era mandar dinheiro para a metrópole.
no caso, Portugal. Então a preocupação de Portugal não era ver o Brasil crescer, era explorar o Brasil para que a metrópole pudesse crescer. Então, a gente era apenas o quê? Lugar de ceder matéria-prima, ceder riqueza e mão de obra. Então, essa minoria branca que tinha acesso aos direitos fundamentais. E esse modelo de exclusão, galera, como a gente viu com o negro, com o homossexual, com a mulher, com o índio, se perpetua. Eu estava dando uma olhada na estatística, moçada, o Brasil atualmente é o 7º país mais desigual do mundo. Tá? Isso, de certa forma, é muito ruim. A África do Sul é a primeira, e muita gente vai lembrar da questão do apartheid, mas o Brasil tem essa pecha, tem essa herança que eu acho muito perigosa, porque, historicamente, a gente não tem tanta preocupação, igual agora, são criadas políticas afirmativas, o Estatuto da Criança e Adolescente, que, na verdade, completa 30 anos, o Estatuto da Igualdade Racial, mas, no todo, você ainda não tem essa grande preocupação. Beleza, moçada? Então, olha aqui, ó, tá? Pai, eu quero morar naquele mundo. Vejam que isso, de certa forma, é uma realidade. E até peguei esse dado aqui, olha só, galera, desigualdade no Brasil, tá? Então, 50% da população mais pobre tiveram uma perda de rendimento de 3,5%. E os 10% mais ricos do Brasil aumentaram seu rendimento em 6%. Então, é aquela historinha do bom, xibom, xibom, bombom. O de cima sobe e o de baixo desce. Beleza? Mas vamos lá, segue o barco. Bom, explique a finalidade do Estatuto da Igualdade Racial. Então, como a gente viu, galera, é uma política afirmativa que completa, como eu falei, 10 anos e tem como papel diminuir essa ideia do preconceito. Então, olha só, até coloquei dados aqui. Então, gente, o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, que foi criada em 20 de julho de 2010, e ela é até proposta, né, galera, um projeto de lei do senador Paulo Paim. Ela, como vocês viram, foi promulgado pelo Lula. É um conjunto de regras e princípios jurídicos, tá? Cuja finalidade o que é? Coibir, proibir a discriminação racial e estabelecer políticas para diminuir a desigualdade social existente entre os diferentes grupos raciais. É criar, sim, galera, uma verdadeira democracia. É difícil corrigir anos, mas é uma tentativa. Tenho aqui, galera, vejam vocês, tá? O Estatuto da Igualdade Racial. Aqui você tem o senador Paulo Paim, que criou e que, de certa forma, vem buscando o quê, galera? Essa defesa. Show? Então, há uma preocupação e, galera, vamos tentar fazer valer realmente essa ideia de uma maior, de uma maior igualdade, diminuindo essas diferenças que, infelizmente, nós vemos cotidianamente acontecer em nosso país. Ok? Então, acho que esse assunto é muito bacana para refletir. Estou aberto a se precisar Instagram, no YouTube, para a gente poder discutir. Galera, mais uma vez eu agradeço a participação de todos. Espero ter me feito entender. Galera, beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.